Senhor Presidente da República, Excelência, Eminentíssimo Senhor Cardeal Patriarca, Excelentíssimo Senhor Presidente da ASES, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da ASES, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço à Associação Cristã dos Empresários e Gestores o convite que, através do meu querido amigo António Pinto Leite, me dirigiu para participar no seu 4º Congresso. É com enorme gosto que estou entre vós para falar sobre uma questão de grande atualidade e que corresponde ao tema geral da vossa reunião, as regras e a ética na economia de mercado. A este gosto acrescento, muito particularmente, a honra que para mim constitui tomar a palavra nesta distintíssima Universidade Católica Portuguesa, na presença do eminentíssimo Cardeal Patriarca e em sessão presidida por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Permita-me que comece por algumas considerações sobre as origens, a evolução e as respostas à presente crise financeira e económica. Tornou-se um lugar comum caracterizar a atual crise como a mais profunda e a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. E assim é de facto. O PIB mundial deverá diminuir significativamente este ano. As taxas de desemprego aumentarão, por exemplo, na Europa, situar-se-ão nos 2 dígitos. Não quero agora sobrecarregar-vos com números, mas antes chamar a atenção para 2 aspectos que são específicos da crise atual. Em primeiro lugar, o facto de ela ter sido originada no centro do sistema financeiro. Em segundo lugar, o facto de ela ser global. Todas as economias do mundo estão a ser afetadas. A crise não deixou ninguém de fora. Como sabemos, a crise começou no mercado financeiro dos Estados Unidos da América, mais precisamente no chamado mercado subprime, e espalhou-se ao mercado financeiro europeu e, por fim, aos mercados financeiros de todo o mundo. Muitos interrogam-se, justamente, se houve alguma coisa que falhou para que a crise pudesse, deste modo, ter-se desencadeado e generalizado. Com certeza que muita coisa falhou e é necessário corrigir o que esteve mal. Houve igualmente valores que não foram respeitados, tornando-se hoje imperioso restabelecer o primado desses valores. E sublinho a palavra valor. Mas a honestidade exige que se reconheça os méritos do nosso sistema económico, os quais merecem ser preservados, ao contrário dos excessos, que merecem ser corrigidos. Deve preservar-se um sistema económico baseado na liberdade individual e no seu corolário, o respeito pela propriedade privada. Não só porque se revelou como aquele que mais progresso, prosperidade e bem-estar tem proporcionado à humanidade, mas principalmente porque é o único em que a liberdade, valor central para a realização da dignidade humana, se pode afirmar plenamente. O modo como ocorreu a crise demonstrou a acumulação de comportamentos negativos e a violação de valores e regras que deveriam ser pilares centrais da economia de mercado. Diria mesmo que, em alguns casos, com certeza que casos extremos, mas se assistiu mesmo à verdadeira realização de práticas criminosas. A confiança e a boa-fé de inúmeros cidadãos foram defraudadas. As autoridades competentes nos planos nacional, europeu e internacional devem igualmente assumir a sua responsabilidade. Os mecanismos de regulação e supervisão do sistema financeiro revelaram-se insuficientes. Daí a urgência em reformá-los. A equilibrada regulação dos mercados impõe-se não apenas de um ponto de vista ético, mas também porque constitui hoje uma condição para a credibilidade das políticas e do funcionamento dos sistemas económicos. A primeira correção visa as regras que gerem o sistema financeiro, numa dupla perspectiva: melhorar a supervisão e alargar, onde necessário, a regulamentação. Esta linha de ação foi, aliás, plenamente consagrada na recente cimeira do G20 em Londres. Linha que, quero sublinhá-lo, se inspira largamente na contribuição europeia. A própria ideia de atuar numa base coordenada e multilateral veio da Europa. Em outubro do ano passado, em Camp David, foi a União Europeia, através do Presidente em exercício do Conselho e do Presidente da Comissão, que propôs ao Presidente norte-americano a realização de uma cimeira para este efeito e que proporcionou, assim, o lançamento deste processo do G20 para a regulação à escala global. Quais são as principais linhas das reformas a introduzir no sistema financeiro? Fundamentalmente 3.
Em primeiro lugar, melhorar a supervisão, o que implica, nomeadamente, reforçar a transparência, a valorização dos ativos e as regras de contabilidade. Em segundo lugar, a consagração do princípio de não deixar nenhum mercado nem produto financeiro relevante sem regulamentação, o que inclui, naturalmente, o combate aos paraísos fiscais. Em terceiro lugar, introduzir as reformas de maneira coordenada a nível internacional. Estas foram, em geral, as linhas de atuação decididas pelo Conselho Europeu de março passado e que depois ficaram consagradas na Cimeira do G20 em Londres. Relembro ainda que se encontram em discussão no Conselho e no Parlamento Europeu propostas da Comissão sobre o capital dos bancos e sobre as agências de notação. Além disso, após a iniciativa que tomei de formar um grupo de alto nível sobre a presidência de Jacques Larosière, este apresentou um conjunto de propostas que foram acolhidas muito favoravelmente no último Conselho Europeu e que vão servir de base a um pacote legislativo a ser apresentado ao Conselho Europeu de junho próximo. Das recomendações apresentadas pelo Grupo Larosière, destaco duas, que a Comissão pretende consagrar. Em primeiro lugar, a criação de uma nova entidade para a detecção de riscos sistémicos e, em segundo lugar, a dotação de força legal aos atuais órgãos de supervisão e regulação que congregam as autoridades nacionais nestas áreas. Minhas senhoras e meus senhores, não obstante a necessidade de se criarem novos mecanismos de regulação financeira, é importante reter que as regras são necessárias, mas não suficientes. Poderemos estabelecer as regras mais eficazes, mas se estas não forem acompanhadas por comportamentos individuais e coletivos de rigor e de responsabilidade ética, continuaremos a enfrentar problemas sérios. Às instituições e às regras tem de associar uma ética de responsabilidade. E quem diz responsabilidade quer dizer responsabilidade para com os outros, responsabilidade social. Os limites do poder da regulação explicam-se, aliás, por razões positivas. As nossas sociedades definem-se pela sua abertura e pelo seu pluralismo. No entanto, quanto maior a liberdade, mais exigente deve ser a responsabilidade. A ética da responsabilidade constitui um imperativo moral das sociedades e das economias livres. Isto não é apenas um princípio geral. É um princípio, uma cultura, um modo de ser, um modo de fazer que deve ser declinado aos diferentes níveis, incluindo ao nível das empresas. A responsabilidade social das empresas, e quem diz as empresas, diz dos homens e das mulheres que nelas têm o dever de as dirigir. Se revisitarmos as origens e a evolução da economia de mercado, encontramos os valores e a ética num lugar central. Nos grandes tratados que a história nos legou, quer entre os pensadores fisiocratas da Europa Católica, como entre os autores protestantes do Norte, o valor do trabalho, a iniciativa individual e a responsabilidade social constituem virtudes a prosseguir nesse mesmo sistema económico. O regresso do valor do trabalho e do mérito profissional ao centro da vida pública torna-se mais do que nunca essencial. Além da promoção individual, o trabalho deve visar o bem comum. Só desse modo é que os sucessos individuais poderão contribuir para as conquistas coletivas. A função social do trabalho é vital para as sociedades progredirem. A iniciativa individual representa também um valor central da economia de mercado. A capacidade criativa e potencial empreendedor dos nossos cidadãos deveriam constituir as maiores vantagens dos países europeus. Merecem ser protegidas e estimuladas. Delas dependem, em grande medida, o progresso e o bem-estar das nossas sociedades. No entanto, convém sublinhar, a iniciativa individual deve ser entendida para além da sua dimensão instrumental, por mais importante que esta seja. Trata-se de um direito fundamental, como tal elemento constitutivo da dignidade da pessoa humana. Uma sociedade só é realmente livre quando os seus cidadãos gozam das oportunidades de realização pessoal. Se a economia de mercado permite o exercício de direitos, o seu bom funcionamento depende do cumprimento de obrigações e de uma cultura de responsabilidade. Entendida devidamente, a economia de mercado é uma forma de organizar socialmente a vida humana. Seria um erro grosseiro reduzi-la a uma soma de excessos materiais. Como acontece em todas as ordens sociais, a responsabilidade em relação aos outros e ao interesse coletivo é indispensável. Por exemplo, às instituições financeiras pede-se que, ao remunerarem aqueles que lhes confiaram as respectivas poupanças, o façam de uma maneira transparente e informada, de modo a que os aforradores decidam em pleno conhecimento de causa. Aos aforradores pede-se também que renunciem à miragem
do enriquecimento fácil e rápido. A responsabilidade coletiva deve ter em conta as futuras gerações. Não seria admissível que a adoção de medidas e de políticas para resolver os problemas de hoje comprometessem a prosperidade de amanhã. Esta preocupação tem, aliás, determinado a resposta europeia à presente crise económica. É necessário fazer um esforço para que a atuação a curto prazo seja compatível com a sustentabilidade do sistema económico e social a médio e a longo prazo. Senhoras e meus senhores, desde o início da sua construção, no pós-guerra, a economia social de mercado assenta no equilíbrio entre, por um lado, mercado e direito e, por outro lado, liberdade e solidariedade. Sem Estado de Direito, o mercado não funciona. E na Europa, nunca o equilíbrio entre a liberdade e a solidariedade foi tão apurado como nas últimas décadas. Como afirmou um dos pais fundadores da economia social de mercado, Ludwig Erhard, ministro da Economia alemão entre 1950 e 1963, cito, a economia de mercado deve ser social na sua origem. A Europa deve orgulhar-se desta herança, que garantiu a consolidação da liberdade em quase 3 dezenas de países europeus e permitiu o reforço da coesão económica e social, incluindo a essencial dimensão do diálogo social entre centenas de milhões de cidadãos europeus. O valor da solidariedade merece ser destacado. Nos difíceis tempos que vivemos, é necessário afirmar este valor cada vez mais. A verdade é que a crise vai ter impactos diferentes consoante aqueles que afeta. Alguns serão muito mais afetados do que outros, especialmente aqueles que podem perder o seu emprego. Garantir um adequado nível de equidade social, que é um singular apanagem das sociedades europeias, é não só uma condição para a sua perenidade, mas afirma-se, acima de tudo, como um imperativo moral inescapável. No início do mês, como resultado de uma proposta europeia, a Cimeira do G20 defendeu uma globalização sustentável, baseada na economia de mercado, em regras efetivas, em instituições globais fortes, no comércio livre, na recusa do proteccionismo e na promoção do desenvolvimento económico. Uma economia social de mercado no plano global, com regras melhores, com mais liberdade e mais solidariedade em todo o mundo, constituem os grandes desafios do século XXI. Estou convicto que a experiência europeia, nomeadamente a capacidade demonstrada de construir economias e sociedades abertas com elevados níveis de coesão social, recusando quer o dogma do mercado, quer o dogma do Estado, é uma proposta mais atual do que nunca. Não apenas para a Europa, mas igualmente para a economia globalizada. É por isso que desta crise pode efetivamente surgir uma oportunidade. A solução, a resposta, não está tanto em recusarmos a globalização, mas procurarmos que essa globalização corresponda a estes valores do humanismo do século XXI. A solução não está em fecharmos os mercados. A solução não está em ativarmos mecanismos de nacionalismo económico. A solução não está no recurso a medidas proteccionistas. A solução está em procurar, a nível global, o respeito por princípios e valores que nós, na Europa, podemos orgulhar-nos de termos, de certo modo, originado. É por isso que acredito, sinceramente, que a Europa pode dar um contributo notável para o mundo do século XXI. Também aqui, a Europa e os seus valores de liberdade, de solidariedade e de responsabilidade terão muito a dar ao resto do mundo. Muito obrigado pela sua atenção.